Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E mais uma vez, hoje nós teremos um assunto muito especial para conversar a respeito. Nós vamos falar hoje sobre a criança interior. É bem provável que você já tenha ouvido falar esse termo. Talvez ele não seja aplicado em algumas áreas, como a psicologia, outras assim, mas é um tema surpreendentemente profundo, de uma profundidade tão grande que é necessário realmente estudar extremamente o assunto para se chegar até algumas conclusões muito importantes. E eu trouxe todo esse conteúdo aqui para o Ho'oponopono. Afinal, quando nós falamos em limpeza de memórias, nós temos que entender que existem, é claro, alguns traumas atuais de poucos anos, mas a maioria das nossas feridas, elas são construídas lá na infância. E é justamente isso que hoje eu quero conversar com você. Vamos lá? Bem, falar sobre a criança interior não é algo tão simples assim, não. Muitas vezes o tema é tão profundo que você não encontra grande quantidade de material para você realmente estudar. E o que você vê, por exemplo, nos nossos canais aqui em vídeo de vários autores são coisas extremamente superficiais e algumas até que não tem nenhum tipo de conexão com a seriedade que realmente tem que se lidar com esse assunto. Criança interior é uma coisa extremamente séria e que deve ser levado assim mesmo. Tanto que já fazem aproximadamente 3 anos que nós estamos para lançar o nosso CD Criança Interior, mas na verdade o conteúdo é tão vasto que não dá para fazer uma coisa superficial. E mais, se eu fizer profundamente, existe até a necessidade de um acompanhamento psicológico. Por isso, nós estamos estudando uma fórmula para que a gente comece a entender sobre criança interior e comece a entender também um lado extraordinário que é justamente o auto-amor. São duas coisas que estão muito coligadas. Por exemplo, nós falamos sobre o auto-amor. Então é tudo muito lindo, muito maravilhoso, tudo muito ilusório, fantasioso. As pessoas perguntam para você assim, qual é a coisa mais importante do universo? Você fala assim, me amar, mas a gente não sabe como. A gente tem uma dificuldade tremenda de falar de auto-amor e é óbvio que nós temos uma dificuldade tremenda em falar sobre o amor. Você já percebeu como essas duas coisinhas são difíceis de se entender e de se praticar? Aí de repente a gente fala sobre autoestima. Aí 3 coisas essenciais que nós temos aqueles entraves porque não entendemos. Se você falar para a pessoa o que ela deseja no mundo, em geral é muito amor, muito dinheiro, muita paz, tudo subjetivamente, nada objetivo. As pessoas não sabem o que estão dizendo. As pessoas sabem que querem chegar lá, mas não sabem como fazer. E como fazer faz toda uma ligação com a sua criança interior. Quando eu falo sobre criança interior, a gente tem que entender algumas coisas fundamentais. A primeira é entender sobre você no estado de criança. Quando você era criança, você era um ser humano autêntico. Quando nós somos crianças, o momento é agora. Não existe o passado, não existe o futuro. Tanto é que muitas vezes a criança pede alguma coisa, a gente fala assim, amanhã a gente vê isso, ou vamos fazer depois. E a criança até fica um tanto frustrada. Eu acho que se você tem filhos, você vai perceber isso. A criança é dona do agora. A criança é dona de uma ingenuidade tremenda. E como ela alicerce e monta os pensamentos na cabeça dela, é muito diferente do que eu e você acha hoje em dia. A criança tem uma construção de pensamento completamente diferente. Por isso eu sempre digo, muito cuidado com a criança. Porque se você já não teve cuidado com a sua criança interior, imagina a criança que está ao seu lado. Um filho, uma filha, um neto, uma neta.
Tudo isso é muito importante que nós tenhamos um cuidado precioso. Uma palavra pode alterar todo o conteúdo do comportamento de uma criança. Porque quando criança nós formulamos as coisas de uma maneira diferente. Então aquelas formulações vão criando seus valores, os seus comportamentos. Veja que existem situações, por exemplo, quando os pais brigam muito, quando existe infidelidade no lar, quando no lar existe alcoolismo, tudo isso mexe com a estrutura e a criança muitas vezes se sente abandonada naquilo tudo. E na verdade o é, porque existem o pai e a mãe tentando de alguma maneira ajeitar a situação, mas nisso vem as brigas, os desacordos, as agressões emocionais e físicas, que quem está lá, a criança, acaba absorvendo tudo isso e ela se sente abandonada, carente, frustrada, insegura. Ai, doutor Paulo, mas será que é verdade? É verdade. Eu tive um acesso a esse tipo de entendimento há muitos e muitos anos atrás. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava num hospital e naquele hospital, um dia desses, eu comecei a escutar um choro. Era mais ou menos umas 11, 11h30 e era a época que era o horário que eu saía, cruzava todo o hospital para ir até a cozinha onde a gente tomava a sopa da meia-noite. E naquele trajeto eu passava justamente pela pediatria. E eu vi uma criança chorar. Eu falei, de onde será que vem vindo isso? E passei, fui para a cozinha, tomei minha sopa, voltei e ainda continuava. Meu próximo plantão, eu escutei novamente essa criança chorar. E aí não teve o que fazer. Eu simplesmente levantei, fui direto para a pediatria. E eu vi lá na pediatria, todas as enfermeiras estavam dentro dos seus boxes, algumas dormindo, outras passando medicamento. E eu olhei, escutei lá no final do corredor. Quando eu cheguei lá no final do corredor, tinha uma menininha no berço, com uma talinha no braço, onde tinha o soro, e ela estava amarrada no berço. E naquela época, há muitos e muitos anos atrás, em geral não se admitia nenhum tipo de acompanhante, a criança estava lá, apenas isso. E quando eu cheguei ela estava soluçando de chorar. Ela devia ter uns 3, 4 anos. Eu não tinha filhos na época. E hoje eu sinto, mesmo não os tendo, eu senti algo extraordinário. Hoje eu tendo filhos eu consigo me conectar muito mais profundamente a esse sentimento. E isso muitas vezes me vem à tona. O que aconteceu? Eu cheguei perto da criança e eu tinha no bolso uma luva. Eu peguei a luva e fiz uma galinha. Eu coloquei a galinha, enchi a luva, fiz o desenho da boquinha da galinha. E hoje eu fiz isso que eu acabei me lembrando exatamente do que aconteceu nesse dia. Eu cheguei com a galinha e fiquei brincando com ela. E aí, cacarejando, comecei a cantar uma musiquinha e ela começou a sorrir. Ela parou de chorar. Passado um tempinho, eu cantei uma musiquinha de niná para ela, passei a mão na cabecinha dela e ela dormiu. E aí eu fui embora. Fui embora e comecei a entender que muitas vezes nós choramos. Choramos quando adulto, porque alguma coisa está acontecendo. E o que está acontecendo, às vezes é que nós deixamos a nossa criança interior um pouco abandonada. Às vezes, nós sentimos muita tristeza e não sabemos por quê. É porque a nossa criança interior, que está suplicando amor, que é o alto amor, está lá, triste. Às vezes essa criança tem raiva e nós temos raiva também. Às vezes essa criança, você tem uma perda. Por exemplo, eu perco um relacionamento e naquela perda você sente uma tristeza. E a criança interior chegando e falando assim para você, não, a perda não é aí fora, a perda é aqui dentro. Vem falar comigo, converse comigo, olhe para mim. Foi assim que eu me senti quando eu passei naquele dia do plantão. Que eu vi que tinha uma criancinha no final do corredor, sozinha, que para nós é abandonado. Para ela se sente abandonada, solitária,
no meio do escuro, e que a gente precisa simplesmente olhar essa partinha dentro de nós e começar a dar uma importância maior para isso, eliminando os nossos medos, trazendo segurança, trazendo carinho a essa criança que está aqui. Como se conectar é uma outra história que eu vou falar com você. Mas eu também já fui em casas de idosos, onde existem vários idosos igualmente uma criança. Eu me lembro que às vezes eu chegava na casa dos idosos e conversava com um, conversava com o outro, fazia uma brincadeira, sorria, ria, e tinha alguns até que embalavam nisso tudo. É porque aquelas pessoas não perderam aquela pureza, aquela inocência. Lembra quando existe aquela sabedoria que nós voltamos à nossa infância? Talvez o resgate maior seja esse. Talvez nós estamos muito sérios, carrancudos, tudo certinho, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser do nosso jeito, e a gente esquece aquele momento de abrir, de sorrir. Veja como é fundamental isso. Para que o braço de ferro, se nós podemos abrir os braços para a nossa criança interior e largar esse negócio de ter razão toda hora? Veja como é interessante. E lá nos idosos existiam dois tipos de idosos. Aquele no qual eu conseguia me inteirar perfeitamente, sorrindo, contando alguma história, ouvindo, participando, e aquele também que ficava um tanto que amargurado, aquele que ficava um tanto afastado no seu canto, com suas mágoas, com suas dores, e talvez tão distante da sua criança interior. E eu observei muito isso. Eu observei que tem pessoas que conseguem chegar perto dela, abraçá-la e despertar isso na sua vida. Mas tem outras pessoas que não conseguem. Vivem na amargura, nas reclamações, na vítima e no desculpismo, que tem tudo a ver com o Ho'oponopono, que é eu ser responsável, eu me amar, amar o outro, eu me perdoar, eu perdoar o outro, eu não carregar culpa, senão como eu estarei perto da minha criança interior? Eu agradecer, como a criança agradece. Você já parou um segundo para ver como é fantástico a criança? Um dia desses eu estava vendo Doutores da Alegria. Eles chegavam perto do berço da criança, faziam uma musiquinha, brincava com alguma coisa, e a criança com pouca coisa se divertia, sorria, ria. Eu aqui do outro lado da câmera, eu estava sorrindo, rindo, parecia um filme de comédia, mas não, era um documentário da vida real, onde pessoas, sabendo que existem lá inseguranças, medos, traziam um pouco de alegria. A alegria para crianças que levam o mundo na magia. A magia que muitas vezes a gente perde, porque trazemos os medos, as inseguranças, as incertezas, tantos serás e tantos porquê na nossa vida, e a gente acaba se tornando assim tão rígido, tão distante de nós mesmos. Me perguntaram, por exemplo, o que é solidão. Solidão nada mais é do que a falta, mas não é a falta de alguém lá fora. Solidão é a falta de alguém aqui dentro, de a gente chegar perto de nós. Aí a grande pergunta é: como que eu posso fazer isso? Como eu posso chegar mais perto de mim? Simples. É tão simples. É a gente simplesmente entrar um pouquinho nesse outro mundo. Um mundo nosso interno, e tentar resgatar essa criança que está ferida, ouvindo as suas tristezas e levar um pouco de alegria para ela. Mudar o foco daquilo que você está focando tanto no teu dia a dia. Você já percebeu que muitas vezes você está focando escassez, desamor, medos e inseguranças? Está buscando na televisão ódio, dor, sofrimento, morte, apocalipse, final do mundo. Para que isso? Não é muito melhor a gente alimentar a nossa criança com coisas tão boas e positivas como nos amar, acarinhar-nos, dar o que nós gostamos um pouco para nós? Você já parou para perceber que nós nos damos tanta culpa e tanta pressão em sermos aquilo que os outros
querem que nós sejamos. Nós fazemos de tudo para ser aceitos. Quase 90% das pessoas fazem de tudo para ser aceitas, mas esquece que nós precisamos nos aceitar como nós somos, como Deus nos criou. Não existe outra fórmula. O resto é uma viagem de fantasia. Aceite-se você do jeito que você é. Você é uma pessoa perfeita. Não é imperfeição. As imperfeições são simplesmente as elaborações que nós fizemos durante a nossa infância. Não está na hora da gente tirar tudo isso? Não está na hora da gente se desafiar? Da gente sentir o mundo? Saborear a nossa existência? Ou simplesmente deixar passar e carregar conosco as amarguras, as intranquilidades, as feridas abertas, ou muitas vezes fechadas com um band-aid para esconder tudo que nós temos dentro de nós? Que tal a gente fazer Ho'oponopono para a gente melhorar a nossa vida? Que tal a gente trazer para dentro de nós, de uma forma prática, amor, gratidão, por que não o perdão? Por que não ser responsável? Por que não sermos os atores dessa vida que nos descortina tantas possibilidades? Hoje eu estou aqui para falar isso com você. Quando eu falo de criança interior e o quanto você pode dar a ela, eu falo simplesmente em amor, mas um amor real. Não esse amor que tanta gente fala, eu quero um amor na minha vida. O maior amor que você precisa na sua vida é por você. Senão ninguém vai te dar nada. A gente só dá aquilo que tem e a gente só atrai aquilo que nós somos. Por isso, pensa bem. O que é o auto-amor na minha vida? É dar o melhor para mim. Doutor Paulo, mas eu não sei identificar o que é melhor para mim. Então veja, o que é pior para você? Quais as coisas na sua vida que se repetem constantemente e não fazem bem a você? Lhe fazem mal? Quais são? Pare, pense. Quais são as coisas que fazem mal na sua vida? Puxa um sulfite. Anote aí. 1, 2, 5, 10, 15 coisas. Não há regras. Anote. Coloque para fora. Agora pare. Se você sabe que isso faz mal para você, por que não ir em busca daquilo, o oposto? Sempre é assim. Quando a gente não faz ideia daquilo que realmente é necessário, você vai com aquilo que você não quer. O que você não quer, o oposto, é o que você quer na sua vida. Mas não basta saber o que você quer na sua vida. É preciso ir atrás. Não existe mágica, não existe sorte ou azar que lhe traga essas coisas, nem as oportunidades, porque somos nós que fazemos as oportunidades. Então hoje, hoje você tem um exercício, um apenas, são vários, de descobrir o que é melhor para você. A gente faz esse exercício no nosso Limpeza Emocional 21 dias, nosso curso online, que faz com que a gente acesse a nossa criança interior. Por quê? Para nos fazer pessoas melhores. Para que nós chegamos lá na frente e a gente possa sorrir, possa ter um pouco mais daquele senso de autenticidade. Bom, o que eu posso ofertar para você não é nenhum CD. Que tal a gente sorrir um pouco mais, olhar um pouco para dentro de nós e, por que não, fazer Ho'oponopono e trazer alto amor para a nossa vida. Vamos lá? Bom, se você gostou do nosso vídeo, dá uma curtida aí. A gente vai trazer outros mais práticos para que você entenda profundamente sobre isso. É importante essa conexão com a nossa criança interior, mas ela não se faz assim, tão fácil. Não é a gente colocando um exercício que em alguns minutos você vai se conectar com coisas lá dentro que muitas vezes você nem percebeu. Mas é necessário saber que quando temos medo, quando temos tristeza, raiva, inseguranças, é uma parte
de nós mesmos lá dentro, chamando por nós. Se você quiser fazer sua inscrição, faça ela, porque amanhã vai ter um exercício fundamental para a gente entender o quanto nós pensamos. E não se esqueça, nós pensamos completamente diferente das nossas crianças, dos nossos filhos. Criança pensa de uma maneira completamente diferente do adulto. O vislumbre é maior, o tempo é agora, a chama é a inocência. A vida é um sorriso ou uma brincadeira.